Brasília ao vivo. Na tentativa de ampliar o apoio na Câmara, o governo Lula anunciou a liberação de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Polêmica lançada. A estratégia é aprovar projetos importantes de agendas econômica e tributária também. Catiúcia Sotomayor, chegando ao Jornal da Manhã. Bem-vinda, boa manhãzinha de sábado para você, Catiúcia. Como está essa discussão por aí? O que falam nos bastidores? Quando a liberação dos valores deve começar? Já se sabe, Catiúcia? Bom dia, já sim, Adriana. Na semana que vem, durante a Marcha dos Prefeitos, evento da Confederação Nacional dos Municípios, que reunirá gestores de todo o Brasil aqui na capital federal entre os dias 27 e 30 de março. Período, inclusive, que Lula estará na China com uma comitiva de mais de 200 pessoas, entre ministros, empresários e até sindicalistas. Bem, esse recurso de 3 bilhões de reais do chamado orçamento secreto seria uma parte da conta da articulação, da negociação em troca da aprovação da reforma tributária. Ou seja, a prática da barganha política com o parlamento, tão criticada pelo atual governo, segue valendo firme e forte. Como você falou, polêmica lançada. Vale explicar que o RP9, nome das emendas de relator do orçamento, tão falado orçamento secreto, em que os parlamentares negociam e destinam recursos da União para suas bases eleitorais, sem precisar identificar esse processo, ou seja, de uma forma que não é transparente, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Este ano, porém, a prática segue, só que em outra rubrica, a RP2, que é usada para destinação de verbas dos ministérios. A iniciativa de destinação de 3 bilhões de emendas, anunciada nesta sexta-feira pela rede social do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ocorre depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Lula, ontem no Palácio da Alvorada, e busca ampliar exatamente o apoio no Congresso, já que o presidente Lula não tem base para aprovar as pautas prioritárias, como a reforma tributária, nem, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos e que, por ser um projeto de lei complementar, tem que ser analisado pelo Congresso Nacional e aprovado por maioria absoluta. Isso significa 257 dos 513 deputados e 41 dos 81 senadores. Lira, inclusive, não vai à China e justificou essa ausência com a agenda dos prefeitos em Brasília na semana que vem. Atualmente, o grande desgaste nas duas casas e que afeta a relação com o governo federal está na tramitação das medidas provisórias, já que há uma briga de forças entre Câmara e Senado. A ideia dessa mega distribuição de dinheiro para parlamentares seria aliviar essa tensão que travou a tramitação das MPs que precisam ser votadas para não perder validade. O governo diz que são verbas não pagas, referentes a restos a pagar da gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro e que a liberação atendeu a parâmetros técnicos das emendas apresentadas pelos parlamentares e que também será usada para retomada de obras e para implantação de projetos em 3 mil municípios. Bom, a gente vai seguir acompanhando, é claro, todos esses assuntos, esses desdobramentos. Até já de novo, Catiúcia Sotomayor. Agora, Cristiano Vilela, já não é de hoje ou desse governo que as emendas parlamentares geram muita discussão. E esse valor, hein, Cristiano, 3 bilhões de reais, seria um meio também de negociar com parlamentares para aprovação de projetos, usado como uma moeda de negociação, todo esse dinheirão. O que você destaca para a gente sobre esse assunto? Olha, Adriana, o pior de tudo é exatamente o mau uso que é feito disso. Então, é fazer com que essa liberação de recursos ela acabe valendo como moeda de troca para a aprovação, para uma prática do legislativo que seja mais conivente com os interesses do executivo. Isso acaba sendo, no médio prazo, no longo prazo, ruim para as duas partes. É ruim para o parlamento à medida que o parlamento se apequena ao ficar refém dos interesses do poder executivo, que acaba fazendo essas liberações nos momentos que ele precisa realmente do parlamento. E, por outro lado, é ruim também para o executivo à medida que o parlamento, eventualmente, para a liberação de recursos, acaba fazendo ali um jogo político de endurecer pautas caras ao executivo. O fato é que esse tipo de prática é ruim para todos os lados e que é algo que deveria já ter sido eliminado ou pelo menos minimizado na política brasileira, mas infelizmente entra governo, sai governo, essa prática
clientelista ela continua permanecendo. Cristiano, e aquilo que ficou conhecido, né, como orçamento secreto, muita gente contesta até esse nome, mas de qualquer forma é preciso ter transparência, né, para seguir o dinheiro, para a divisão desse dinheiro nas bases dos parlamentares. Exatamente. A regra para coisa pública, seja através da utilização de recursos, da utilização de bens, do exercício da função pública, a regra é a de transparência. A destinação de verbas de emendas parlamentares, ela tem que ser transparente, ela tem que ter de onde veio o pedido, quem é o pai da criança, quem não é, e não, eventualmente, ficar escondida, escamoteada e ser liberada a critério da conveniência política do comando das casas ou da chefia do executivo. Então, essa regra ela tem que ser sempre seguida, regra da publicidade, regra da transparência, só isso nós vamos ter a efetivação do interesse público.